Olá amigos investidores, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar do MXRF, o queridinho dos fundos imobiliários de papel. Vamos lá então? O MXRF tem o ticker MXRF11, está com a cotação hoje de R$10,08. Nas últimas 52 semanas teve a mínima de R$9,02 e a máxima de R$10,32. Eu, por exemplo, comprei quando estava na faixa de R$10,30, ou seja, eu comprei num péssimo momento, comprei no momento de alta. Agora está no preço bem mais em conta. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi equivalente a 12%, R$1,21. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 1,41%. Se a gente pegar desse momento aqui até aqui, né? Na realidade foi 1,51 aqui, pelo menos que eu estou puxando aqui no sistema, dá 1,51. Agora ele teve essa mínima aqui de R$9,02. Para quem comprou nesse momento aqui de baixa, ele está com uma valorização de 11,75%, uma valorização top. Eu comprei ele quando ele estava por aqui, ou seja, no meu caso, por exemplo, ele está com a desvalorização de 1,85%. Aqui nós verificamos que o valor patrimonial dele é R$10,10, ou seja, o P sobre VP dele basicamente está 1. Nem está caro, nem está barato. Basicamente é isso, ele não tem nenhum desconto. Já esteve em momentos melhores de compra recentemente, fora aquele momento que ele esteve no ano passado a R$9,02, que aquele momento foi incrível. O rendimento mensal médio dele nos últimos 2 anos é basicamente 9 centavos. A gente vê que o rendimento dele em novembro foi apenas 8 centavos, e se você quiser saber por que o rendimento dele foi apenas 8 centavos, aqui em cima, no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho que mostra um vídeo que eu fiz recentemente, que é um sucesso do canal, mostrando por que o fundo pagou apenas 8 centavos. Foi o pior rendimento dele nos últimos tempos. E ele voltou a pagar um dividendo muito top de 10 centavos, um percentual, um dividend yield de 0,99% agora no final de dezembro, que vai ser pago no dia 13, próxima semana. Como eu estava falando, você verifica aqui que ele teve um rendimento, ó, em janeiro do ano passado de 9 centavos, de 9 centavos em fevereiro, aí de 10 centavos em março, 11 centavos em abril, 11 centavos em maio, 10 centavos em junho, 12 centavos em julho, 11 em agosto, 10 em setembro, 10 em outubro, e esse maldito 8 centavos aqui que não tinha nada a ver, e aqui 10 centavos de novo, voltou ao patamar normal. E nos últimos 2 anos, como eu falei, basicamente é 9 centavos por mês em média. Saímos do Status Invest e viemos aqui para o Investidor 10 para mostrar mais alguns detalhes do fundo. E a gente vê que ele é um fundo de papel, o tipo dele é papel, mas ele é considerado segmento híbrido. Por que segmento híbrido? Porque ele tem alguns imóveis físicos. A gente vai mostrar mais alguns detalhes daqui a pouquinho, quando eu entrar no relatório divulgado no final do mês passado de dezembro. Atualmente o número de cotistas é de 711 mil e o número de cotas emitidas de 226 milhões. O valor patrimonial ultrapassa os 2 bilhões de reais. É um fundo já relativamente grande. E ele tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Aqui ainda está com o último rendimento desatualizado no Investidor 10. Aqui a gente compara o crescimento do valor da cota do MXRF com os principais índices da nossa Bolsa de Valores nos últimos 2 anos. Ele teve um crescimento de 78,69%, enquanto o IBOV apenas 36,39%, o SMLL de 15,56%, o IFIX, que é exatamente aquele índice dos fundos imobiliários, de 27,30%, o IDIV de 69,08% e o IVBB de 147,01%. Ele só perdeu para o IVBB, basicamente, nesses últimos 2 anos, em termos de valorização. Aqui ele mostra exatamente os imóveis que o fundo tem, nesse Absoluto Maria Monteiro, de apenas 145 metros quadrados, é algo muito pequeno. E nesse edifício Centro Executivo do Paço, ele tem um imóvel de 303 metros. E nesse edifício St. Louis, ele tem um imóvel de 317 metros quadrados, ou seja, estão 3 imóveis bem pequenos, que eu acho que são muito significantes para o fundo, que lá no relatório eles não são nem citados, para vocês terem uma ideia. No relatório do fundo nem cita esses imóveis. Entrando aqui no relatório do fundo, o último, como eu falei, que foi lançado no finalzinho de dezembro de 2022, ele fala do objetivo do fundo, que é o Max Renda, que é o MXRF, o nome dele é... MXRF é o apelido, né? O nome dele é Max Renda FI. Tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRIs,
debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos imobiliários e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Aqui ele fala do início do fundo, que tem mais de 10 anos, já está caminhando para 11 anos de fundo, 13 de abril de 2012. Aqui de novo mostra o ticker dele, mostra o patrimônio líquido dele, a quantidade de cotas e quanto é o valor patrimonial da cota. Aqui mostra que o gestor é a XP Vista 7 e o administrador é o BTG Pactual e a taxa de administração é aquele 0,90% ao ano. E nesse relatório ele ainda cita o 8 centavos de rendimento, exatamente porque esse relatório foi lançado no final de dezembro e o relatório que é divulgado no final de dezembro é na realidade o relatório de novembro. Então esse dividendo foi divulgado no final de novembro e pago no início de dezembro. E aqui, pessoal, eu queria lembrar o seguinte, que a gente aqui não faz recomendação nem de compra de nenhum tipo de ativo financeiro, que seja ele fundo imobiliário, fiagro, ação, de nada. A gente apenas mostra os números para vocês, fala o que a gente acha, o que não acha, mas a gente não indica para você. Você vê se esse fundo realmente é interessante para você adquirir e aí sim você faz a compra ou não. Você tem que estudar, tem que analisar e decidir se é bom ou não para você. E se você também quiser que eu faça alguma análise de algum fiagro, de algum fundo imobiliário, diga aqui nos comentários. E também fale aqui nos comentários, você tem MXRF na sua carteira, meu amigo? Diga se você tem, se você não tem, se você quer que eu faça o comentário sobre algum fundo imobiliário, você deixa aqui. De preferência, se tiverem 2 ou mais pessoas pedindo, solicitando a análise de algum fundo imobiliário específico, se tiver 2 ou mais, fica melhor para decidir. Então aqui a gente vê que o portfólio do MXRF é basicamente em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. 75%, 3/4 da carteira dele é só isso. Aí tem essas permutas financeiras, que é um negócio meio complicado de explicar, mas basicamente o fundo entra com o terreno e ele arranja uma incorporadora que já tinha um projeto e esse projeto é encaixado com esse terreno do MXRF, aí sim é feito essa permuta financeira e aquela incorporadora vai construir obra e depois quando vender vai repassar parte do valor das vendas para a MXRF. Temos mais 15% aplicado em outros fundos imobiliários e 3% do valor do fundo em caixa. Nessa parte do relatório ele mostra quais são os indexadores das CRIs do fundo. Então ele mostra que 45% está indexado ao CDI e 53% está indexado ao IPCA+. E esse restinho aqui, bem pequenininho, é que está indexado ao IGPM+, e prefixado. Aqui ele mostra a composição da carteira de CRIs. Aí ele mostra quem é a securitizadora do CRI, quem é o devedor. Aí tem vários detalhes de quanto é o percentual em relação ao patrimônio líquido do fundo, qual é a taxa, o indexador, quantos milhões é o contrato de CRI. Tem vários detalhezinhos, eu não vou mostrar para vocês, vou dar só uma passada de leve aqui, mostrando para vocês, ó, de leve. Quem quiser para, dá uma pausa e verifica. São muitos devedores e depois disso ele vai mostrar detalhes da composição de carteira, falando de cada um devedor, falando quanto é que ele deve, falando quais são as garantias e faz alguns comentários sobre o devedor. Tem até devedor famoso aqui, ó, Prevent Senior. Nessa parte aqui do relatório ele vai mostrando quais são os imóveis que têm relação com as permutas financeiras. Vou dar uma passada aqui para vocês irem olhando. Jardins 1 em São Paulo, Cambuí 1 em Campinas, Campos 1 em Campos do Jordão, São Paulo, Moema 1 em São Paulo, Perdizes 2 em São Paulo, Vila Madalena 1 em São Paulo, Campo Belo 1 em São Paulo, Campo Belo 2 em São Paulo, Imirim 1 em São Paulo, Pinheiros 1 em São Paulo, Vila Nova Conceição 1 em São Paulo, Vila Olímpia 2 em São Paulo, Morumbi 1 em São Paulo, Vila Nova Conceição 2 em São Paulo, Brooklyn 1 em São Paulo, Jardim Europa 2 em São Paulo, Jardim América 1 em Goiânia, Goiás, Jardim América 2 em Goiânia, Goiás, Jardim Europa 1 em São Paulo, Vila Bastos 1 em Santo André, São Paulo, Oceanic em Santos, São Paulo. E pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixe o seu like e também ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!